Olá, tudo bem? Espero de coração que sim! Hoje eu vim trazer para vocês receitinha de massa de chocolate e massa branca para vocês, tá? Para quem pediu aqui para mim a massa, eu já tenho aqui no canal a massa branca, tá? Tudo certinha, mas não tinha ainda aqui no canal a massa de chocolate, então eu decidi trazer aqui e repassar novamente a receita branca para vocês, tá bom? A massa que eu irei fazer, gente, é uma massa para uma forma 25 por 10 de altura, tá? Mas vocês podem estar diminuindo a quantidade ou dobrando a receita, tá? Fica ao seu critério. Aqui, gente, no bol da batedeira, eu adicionei 8 ovos e 600 gramas de açúcar. Começa a bater na velocidade mínima e depois vou para máxima, ok? Eu vou batendo ele até dobrar de volume e ele vai ficar embranquiçado. Vai ficar estilo gemada, né? Mais ou menos isso. O ovo que eu usei, gente, é o ovo grande. Então, é 8 ovos grandes. Se for o médio, adicione um a mais. Se for o ovo pequeno, adicione 2 a mais, tá? A quantidade de açúcar parece ser muito, gente, mas não é. É muita massa, tá? Se você adicionar pouca massa, depois a massa vai ficar sem sabor. Não vai conseguir chegar no ponto da gemada legal do jeito que chegou aí. Não vai ficar embranquiçada. Então, toma bastante cuidado com isso, tá bom? Aqui eu vou adicionei, no caso, trigo, 840 gramas de trigo. Estou adicionando 4 colheres de margarina. Você pode também estar usando manteiga, tá? E logo em seguida eu vou estar adicionando 400 ml de leite, tá bom? O leite, gente, pode estar a temperatura ambiente, temperatura de geladeira, temperatura morna. Só não pode estar quente, tá? Mas dá tudo certo, ok? Nada eu uso aí temperatura ambiente. Sempre tiro da geladeira e vou direto para aí. Aí eu tô adicionando 12 colheres de chocolate 50%, tá? Eu não me lembro qual é a marca de chocolate que eu estou usando, mas é aquele de 50%, ok? Vou adicionando aí, coloco para bater. Aí aqui com o folha da batedeira, eu vou mexendo, né? No caso, a massa na massa. Nesse processo aí, gente, do ovo com açúcar mexendo certinho para poder dar uma misturada no cacau e no trigo, para que possa dar uma misturadinha para não ficar voando trigo e chocolate para todo lado, tá? Quem não quiser, não se importar, pode estar mexendo tudo certinho, que às vezes faz muita bagunça, né? Então, aqui, a gente, eu dou uma paradinha na batedeira, sempre começo da velocidade mínima e depois vou para máxima. Nunca começo na velocidade total, tá? Então, aqui, com bastante delicadeza, eu vou tirando o requisto de massa ali de baixo e vou subindo para cima, porque às vezes ela gruda um pouquinho no bol da batedeira, né? E vou fazendo esse processo, tá? A massa, ela não pode ficar molenga demais, líquida, né? Ou muito firme. Ela tem que estar no meio termo, tá bom? Sempre faça o teste do olhômetro. Gente, porque realmente é no olho, tá? É muito difícil você ter um teste assim, mais, como que eu posso falar, mais específico, né? Sempre vai ser no olhômetro mesmo. Você tem que olhar e ver certinho se ela vai estar do jeitinho. Se você deixar ela molenga demais, ela vai ficar um bolo muito, muito fofo. Então, ela vai correr o risco de não conseguir sustentar. Essas massas que eu fiz foi para para bolo de andar. Então, ela precisa ter uma certa estrutura, tá? Massa muito líquida, vai ficar bem fofinha. Massa é meio termo, vai ficar uma massa estruturada, porém fofa. No caso, a massa com muito firme, ela vai ficar uma massa bem seca, tá? Então, no caso, por mais que você molhe, ela acaba tendo uma textura de seca, uma massa mais firme, mais durinha, tá? Então, quanto mais firme a massa tiver, mais firme, no caso, mais seca, ela vai ter o aspecto seco, mas ela vai ter, tá bom? Adicionei 4 colheres de fermento. A cada 1 quilo de bolo, uma colher de fermento, ok? Aqui eu vou adicionando do bol da batedeira pra forma, tudo certinho, raspando até a última gota, né, gente? Porque a gente precisa. A forma que eu estou usando é a forma 25 por 10 de altura, tá? Eu deixo a massa na metade, para que ela possa ter espaço suficiente para crescer, para se espalhar tudo certinho, tá bom? Aqui eu vou fazer a massa branca. Essa massa branca, gente, é só para dar uma repassada mesmo, tá? Porque eu vi que algumas pessoas ficaram na dúvida no último vídeo que eu postei da massa branca. Então, o que que eu faço? É a mesma quantidade, tá, gente? Para 4 quilos de bolo.
8 ovos, 600 gramas de açúcar. Coloco para bater. Começo da velocidade baixa e depois vou para alta, tá? Sempre começa assim, gente. Nunca comece na velocidade muito alta, tá bom? Para que ela possa ter aquele processo, gente. Fazer as coisas tudo lentadinha, tudo devagarzinho. Tudo que a gente for fazer, a gente tem que fazer com paciência e calma para dar tudo certo no final. Aqui é o mesmo processo, tá, gente? Tô mostrando aqui pra vocês, ó. Foi um pouquinho daquela lá e mais um pouco aí, tá? Aquela lá cheia, mais um pouco aí. Então, no caso, foi aí 840 gramas de trigo, tá? Mesma quantidade, tá? 400 ml de leite, 8 colheres de... No caso, desculpa, 6 colheres de margarina. E vou mexendo, dissolvendo. A diferença é que eu não adiciono aí cacau, né? O mesmo processo, tá, gente? Terminou tudo certinho, dá uma mexidinha ali com o foezinho da batedeira e depois coloca para bater. É o mesmo processo também. A massa não pode ficar molenga demais e não pode ficar firme demais, tá? Tem que ficar meio termo. Ela, a hora que você for finalizar, para você ver o ponto, você dá uma levantadinha no fouet e dá uma olhadinha para ver se ele tá caindo em bloquinho. O bloquinho tem que cair e vai se misturando lentamente, tá? Com todo mundo. Ele não pode cair ralo demais. No caso, a hora que você fazer esse processo da verificação do olhômetro, né? Você vê que ficou muito ralo, adiciona um pouquinho mais de trigo, tá, minha gente? Ficou muito grosso, adiciona um pouquinho de água, tá? Para ele poder ficar uma massa sustentável, uma massa fofinha e uma massa boa, né, gente? De uma estrutura boa, que ela vai aguentar transporte tranquilamente, principalmente bolos de andares. Bolo de andar você tem que tomar muito cuidado, gente, com o recheio, a estrutura da massa, tudo, para que dá tudo certo, senão vai dar errado. Aqui, gente, eu adicionei a mesma quantidade, tá? Adicionei 4 colheres de fermento e vou adicionando nas forminhas. As forminhas foi separadinha, gente. Eu não fiz a montagem desses bolos porque realmente estava bem corrido nesse dia. Eu quase não consegui gravar direito para vocês. No entanto, que quando terminei, eu fiz mais uns 7, 8 forminhas de bolo e acabou não dando tempo nem de gravar o recheio, gente. O recheio eu tô fazendo aqui o brigadeirão. Gente, realmente não deu tempo. Muita correria. Aí quando eu ia ver, já tava passando a hora e eu tinha bolo para entregar no mesmo dia. Aí decora bolo, faz bolo. Gente, para quem faz bolo entende a correria que é. Então não deu tempo para me gravar tudo certinho. Vou deixar a receita certinha do brigadeiro que eu faço, tá? No caso, quando eu tiver um tempinho extra, que eu vou fazer um bolinho específico, eu vou fazer para vocês aqui tudo certinho, passo a passo, da massa até o recheio, da montagem até a decoração. Talvez fique um videozinho longo, mas para vocês entenderem tudo certinho, porque realmente às vezes é muito corrido, gente, não dá tempo para poder fazer do jeito que vocês pedem, né? Aqui eu vou fazendo essa montagem. Esse bolo aqui, gente, era um bolo de corte, tá? Então eu acabei que nem gravei para vocês nada. Não gravei nada, gente, me perdoa. Mas eu fiz a montagem dele aqui pra mostrar pra vocês a massa, tá? É a mesma massa, tá? Aí, a diferença é que esse bolo aí, ele é 23 por 10 de altura. Já é uma massa um pouquinho menorzinha, né? Não é uma massa de 4 quilos. Mas ficou um bolinho bem bonitinho, né? Aí eu decidi só gravar aqui pra vocês a montagem, tudo certinho, o corte, o recheio. O recheio que eu usei, gente, foi o recheio de creme de coco. Vou deixar a receita aqui também do creme de coco na descrição aqui do vídeo, tá? Eu realmente não gravei pra vocês, gente, me perdoa, porque realmente não deu tempo. Aí aqui, o recheio que eu tô usando agora é o brigadeiro que eu mostrei pra vocês fazendo na panela mexedora. Nossa, eu tô até bugada aqui, esqueci de como que falava. Mas assim, na panela mexedora, tá? Como era uma quantidade de recheio de brigadeiro muito grande, foi em torno, gente, de 8 quilos de recheios, tá? 8 litros, na verdade. 8 litros de recheio de brigadeiro nesse dia. A panela trabalhou bastante nesse dia. Então, assim, não deu tempo, gente, pra vocês verem o nível da correria. Aí aqui eu vou fazer a montagem, né, desse bolo de recheio de creme de coco com brigadeiro. A última camadinha, vou dando uma leve pressionada. Na hora de fazer a prensagem, gente, essa é a prensagem que eu faço, tá? Adiciono o recheio, dou uma apertadinha na massa, molho o bolo.
Pra quem reclamar da luva? Gente, pelo amor de Deus, eu usava luva, tinha gente que falava, Karine, não pode usar luva. Aí agora eu não estou usando luva. Eu espero de coração que não apareça ninguém falando, Karine, cadê a luva? Pelo amor de Deus, gente, por favor, tá? Porque realmente eu fui pesquisar, não é certo usar luva, tá? Porque se a gente usa luva, a não ser que a gente troque toda hora. Eu não sou milionária pra trocar luva toda hora. Então, assim, é mais fácil eu ficar aqui, monta um bolo, lavo a mão. Faça uma coisinha, lava a mão. É bem mais higiênico, tá bom? Aqui eu tô fazendo a limpeza aqui, só tirando os faleirinhos para poder fazer a próxima montagem do bolo. Essa massa aqui é a massa que eu fiz com vocês, tá? Eu vou mostrar pra vocês a textura da massa, tudo certinho, como ela ficou levinha, maleável, bem fofinha. Não fica fofona, igual aqueles bolo caseirão da vovó. Não, gente, porque ela não aguenta, ela não tem firmeza, estrutura suficiente para aguentar um bolo de andar, pelo amor de Deus, tá? Aqui eu vou cortando, gente. Sempre eu começo do fundo pro topo. Você pode fazer do jeito que você quiser o corte, tá, gente? Aqui é costume, tá bom? Olha a textura dessa massa, gente. Que linda que ficou. Bem chocolatuda, né? Então, aqui eu vou dando uma cortadinha nela. Sempre vou verificando certinho se ela tá ficando bem retinha. Acaba que ela não fica 100% retinha, mas a gente tenta deixar o retinho mais retinho possível, para que fique nivelado, né? Para que não, na hora de fazer a montagem e tudo mais, não ficar tortinho. O topo do bolo, eu sempre tiro, tá, gente? Dessa massa aí, eu não gosto, porque ela acaba ficando durinha, né? Por mais que a gente molhe, ela fica um pouquinho durinha, então eu não acho que fica legal. Sempre eu faço 13 discos de massa, 2 de recheio. Vejo que tem muita gente que faz 4 discos de massa, 3 de recheio. Mas eu não dou conta de deixar naquele nível de 10 centímetros de altura, né? Ele sempre passa. E aqui na minha região, as pessoas não são fã de bolo muito alto. E aqui, bora pra montagem. É bem facinho já, tá, gente? Eu sempre começo ali do fundinho da massa e volto ela ali para mesmo lugarzinho dela, monto na forma. Tô usando aquele saco, gente. Meu Deus, eu não sei como que eu vou falar, mas é aquele saco de supermercado que ela vem na bombina, mais ou menos isso, tá? Eu vou lá, corto o fundinho dela, abro ela e adiciono. Normalmente eu sempre é só uma, mas a forma acima de 18 por 10, tem que partir ela no meio e adicionar 2 para dar tudo certinho, dependendo do tamanho. Se for igual uma forma 30, 35, precisa ser em torno de 3 a 4 saquinhos desse, tá bom? Aqui, gente, eu vou adicionando o recheio. O recheio é de brigadeiro, igual vocês estão vendo aí. Vou adicionando 5 colheres primeiro e depois adiciono a próxima, que é 5. Sempre é 6 colheres no total, tá? 6 colheres de recheio, ok? Na quantidade de massa que tem aí, tá bom? A massa que vai ter uma massa para um bolo de 4 quilos. A calda que eu tô usando para molhar esse bolo é a calda de leite condensado, tá? A água com leite condensado. Se preferir, pode estar fazendo a calda de caramelo com baunilha, que também fica maravilhosa, tá, gente? Faz o caramelo, adiciona a água, depois adiciona a baunilha. Espera esfriar e adiciona um pouquinho mais de água para completar. E fica muito bom, gente. Qualquer um das duas caldas, né? Para poder molhar o bolo, fica muito bom, tá bom? Nas duas camadas, tanto a camada de baixo como a camada de cima, eu adiciono 6 colheradas de recheio, tá? Recheios bem generosos, tá, gente? Pra ficar uma camada bem legalzinha de recheio. Vou espalhando com bastante cuidado para dar tudo certinho. Provavelmente vocês não estão ouvindo um barulhinho de trovão aí, gente, não liga, porque tá vindo um temporalzinho, mas tá tudo certo, tá tudo sob controle. Aí aqui eu vou espalhando, né, o recheio com bastante cuidado, dando uma olhadinha pra ver se tá tudo certinho, se precisa adicionar mais um pouquinho de recheio. Normalmente eu adiciono 4 colheres de recheio, no caso 5 colheres de recheio, e depois adiciono a sexta por último, tá bom? Se eu ver que tiver necessidade de adicionar mais alguma, eu adiciono depois, ok? Agora aqui, gente, adicionando a última camada de massa, né? O último disco de massa, dou uma leve pressionada e aí vou molhando tudo certinho, tá? Essa última molhadinha, dou uma molhadinha bem legalzinha pra ficar bem bonitão, bem molhadinho. Eu não coloco nada pra fazer a prensagem, tá? A prensagem é essa, tá, gente, que eu faço. Tem gente que
coloca um peso extra em cima, alguma coisa assim, mas eu não, eu coloco assim mesmo e dá tudo certo, tá bom? Dou uma fechadinha, bem fechadinha aí, se for preciso, eu passo uma fitinha pra poder vedar, fazer uma vedação melhorzinha, caso contrário, eu deixo do jeito que tá aí e coloco na geladeira, na potência máxima da geladeira, ok? Aqui, gente, eu vou fazer a próxima montagem de bolo, que é o bolo que vai ficar em cima daquele de 4 quilos que eu fiz agora pra vocês a montagem. Esse bolo aí, aquele bolo lá anterior, é o 25 por 10, né? Esse daí, ele é o 18 por 10, tá? Vou tirando a tampinha dele, tudo certinho, e agora eu vou cortar. Gente, essa cortada sempre é bastante importante você dando uma rodadinha nele, né? Vai lá, dá uma rodadinha e tudo mais. Não dou conta de cortar com linha. Eu não dou conta de cortar com aquele cortador fatiador, né? Que fala, né? Eu não sei. Não consigo, gente. Pra mim tem que ser a faca, essa faca de pão. Pra mim ela é maravilhosa, ela alcança certinho. Ela tem um tamanho também bem legalzinho pra poder fazer o corte. Vou adicionando ali o saco, né? No saco eu já vou colocando ao primeiro disco de massa, vou molhar e depois adicionar recheio. O recheio, eu coloco 4 colherzinhas de recheio só, tá bom? Se eu ver que tiver alguma necessidade, eu adiciono mais uma, tá? Mas caso contrário, sempre normalmente é 4 só colherinha de bem generosinha de brigadeiro, pra ficar bem bonzão. Aqui eu vou espalhando, gente, com bastante cuidado, tá? Eu vou dando uma analisada certinha, vou dando uma passadinha de colher. No fundo de cada massa, eu uso o papel manteiga, tá? Pra não deixar grudar. Na lateral, eu não uso nada, não passo nada, tá bom? Então, no caso, eu só uso mesmo só no fundo da massa, tá? Que é o papel manteiga, tá bom? Pra ajudar na hora de fazer a retirada, tudo de certinho. Pra a hora que eu for fazer a retirada de dentro da forma, o bolo ele precisa estar frio, tá, gente? Pode estar morninho, porém não pode estar quente, senão ele vai quebrar todo. Então, no caso, espera ele dar uma esfriada ou uma mornada e depois você retira. Dá uma passada de faca nas lateral, depois tira com bastante cuidadinho, tá tudo certo, tá bom? Aqui eu vou espalhando, vou adicionar essa última camada da massa, né? E vai ficar bem legalzinho, gente. Sempre fazendo com bastante atenção, bastante calma, bastante paciência, prestando bastante atenção para não fazer nada de errado. Adicionar aqui a caldinha, a última camada de calda, né? E aí eu vou mostrar pra vocês como que vai ficar a montagem do bolo, tá? Mas passo a passo, mostrando as quantidades de cano como que eu vou fazer a sustentação, tudo certinho, vai ser no próximo vídeo, tá, gente? Porque esse vídeo aqui já ficou um pouquinho grandinho, bem comprido. Se eu for fazer a editação completa aqui vai ficar em torno de uns 40 minutos de vídeo. É muito, muito longo, tá? Então, amanhã eu prometo postar pra vocês certinho o próximo... a continuação desse bolo aí, tá bom? Eu espero de coração que vocês tenham entendido, gente. Se realmente ficou alguma dúvida, deixe nos comentários, tá? Não consegui fazer tudo certinho, bem completinho o vídeo, com recheio, fazendo recheio pra vocês, mostrando o ponto, a textura, tudo certinho, porque realmente nesse dia foi bem corrido. Quase não estou conseguindo fazer postagem pra vocês, já tem o quê? Já uns 10 dias mais ou menos que eu não posto nada. Eita, trovão, vai chover. Porque realmente tá bem corrido. Um beijão, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!